Quantos golpes inesperados a gente leva da vida, né? Mas vocês sabiam que o Sylvester Stallone é um expert nisso e tem tudo para nos ensinar a enfrentar as dificuldades da vida. Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Eu me chamo Patrick Magela e hoje o nosso papo vai ser sobre um clássico do cinema chamado Rocky, um Lutador. Pessoal, esse filme ficou super ultra mega famoso e ganhou o coração de praticamente todos os espectadores, mas mais importante ainda, foi graças a ele que o Sylvester Stallone foi apresentado ao mundo. Tá bom, mas e aí? O que a gente vai fazer hoje? Seguinte, nesse vídeo a gente vai extrair, como sempre, 3 lições de vida do filme Rocky, mas vai rolar um bônus também, porque a gente vai bater um papo sobre a emocionante história de vida do Sylvester Stallone e tudo que ele teve que fazer para que esse filme saísse do papel. Aliás, é sempre importante a gente dar crédito às pessoas e foi o Stallone que escreveu o roteiro do filme Rocky. Então assim, já sentiram que o papo vai ser bom, vai ter lição de vida, vai ter história motivacional, portanto não se esqueçam de já deixar aquele like no início do vídeo e também, caso você não seja inscrito ainda, clica no botãozinho aí e vamos que vamos. Pessoal, a melhor forma da gente começar esse papo hoje aqui é retornando às origens para poder entender quem foi o Stallone antes da fama, por que ele escolheu contar especificamente essa história e será que a vida dele foi tão difícil assim? É isso que a gente vai ver agora. No dia 6 de julho de 1946, nasceu em Nova York o pequeno Sylvester Stallone. Pessoal, ele é filho do casal Frank e Jackie e logo de cara ele já veio ao mundo tendo que lutar pela sua vida. Isso porque a sua mãe teve algumas complicações durante o parto que obrigaram os médicos a utilizar um aparelho para poder retirar o Sylvester. Só que infelizmente o aparelho acabou cortando um dos nervos do bebê, o que causou uma paralisia no lado inferior esquerdo do rosto do Sylvester Stallone, e é justamente por isso que ele fala hoje daquela forma tão característica dele, com a boca um pouco torta. Bom, mas algum tempo se passou, a infância dele seguiu cheia de dificuldades, inclusive ele teve que passar por alguns lares adotivos, mas enfim, o menino cresceu definitivamente e aparentemente nenhuma grande mudança na sua vida aconteceu. Foi nesse momento que ele decidiu se tornar ator e infelizmente começou a passar tantos apertos financeiros que chegou a ter que morar na rua. E pessoal, esse foi definitivamente o momento mais difícil de todos para ele. Porque ele tinha um cachorro chamado Butkus, que era super parceiro dele e que ele se viu obrigado a vender. Porque, galera, ele não estava nem mais dando conta de se alimentar. Imaginem cuidar do cachorro. Bom, algum tempo se passou e olhem como as coisas são curiosas. Ele acabou assistindo aleatoriamente a luta entre o Muhammad Ali e o Chuck Wepner. E foi justamente esse episódio que fez surgir na cabeça dele a ideia do filme Rocky. E reza a lenda que nas 20 horas seguintes ele escreveu o roteiro inteiro de cabo a rabo. Obviamente não foi fácil vender o roteiro, mas o Sylvester Stallone acabou encontrando um estúdio interessado que falou o seguinte: olha só, $125 mil na tua mão, a gente fica com o roteiro e tu vai pra casa ser feliz. Só que o Sylvester Stallone falou o seguinte: de jeito nenhum, querido, eu preciso interpretar o papel do Rocky e tem que ser assim. Aí já meio que de saco cheio o estúdio falou: ah é? Então vamos fazer o seguinte, 250 mil na tua mão agora e tu deixa a gente em paz pra poder fazer o filme. Aí o Sylvester... E aí, numa cartada final, o estúdio virou e falou: olha só, 350 pau na tua mão e não se fala mais nisso, o filme é nosso e tu vai gastar o teu dinheiro por aí. Mas o Stallone disse... Resumo da ópera, eles chegaram à seguinte conclusão: o Stallone receberia 35 mil tanto pelo roteiro quanto pela atuação, e aí sim o estúdio liberaria para ele poder fazer o papel do Rocky. Ah, e adivinhem qual foi a primeira coisa que ele fez com esse dinheiro? Ele voltou pro cara para quem ele tinha vendido o cachorro e falou: irmão, 100 pau e o cachorro é meu. Aí o cara falou: não vendo. 500 na tua mão agora. Não vou vender. Aí o Stallone, já meio pistola, falou o seguinte: então, 1000 pau na tua mão. O cara:
Cara, não. No final das contas, o Stallone pagou $15 mil para poder ter o Butkus de volta. E uma curiosidade interessante, sabe o cachorro do Rocky no filme? Pois então, ele é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Butkus dessa história que a gente acabou de ouvir. E pessoal, é claro que como tudo na vida do Stallone, o filme teve diversas complicações para ser gravado, mas acabou levando 3 Oscars, inclusive o de melhor filme daquele ano. Como a gente acabou de ver, a vida do Stallone não foi nada fácil, mas antes da gente ir para os ensinamentos em si, nada mais justo do que a gente relembrar um pouquinho sobre esse filme, afinal de contas ele é de 1976. Ah, e mais uma coisa importante, caso você não tenha assistido o filme ainda, pode ficar tranquilo, porque ele está disponível na Amazon Prime. O filme conta a história de um lutador de boxe desconhecido aos olhos do grande público chamado Rocky Balboa. Só que a vida dele anda tão mal que ele acaba tendo que trabalhar também como coletor de grana para um agiota, como uma forma de complementar a renda. Só que na cidade onde o Rocky vive vai acontecer uma luta que vai parar os Estados Unidos entre o Apollo Creed, que é o maior lutador de boxe da atualidade, e um outro rapaz que acaba se machucando. E aí o dono do evento fica desesperado porque ele não consegue arranjar nenhum substituto para a luta, e então o Apollo tem a seguinte ideia: ué, por que a gente não acha um lutador aleatório aí só para poder subir no ringue, fazer aquela festa, tomar os soquinhos e tal? E adivinhem quem acaba sendo escolhido? O Rocky Balboa. E ao longo do filme a gente acompanha o Rocky enquanto ele leva várias pancadas da vida e se prepara para o maior desafio de todos. Seguinte, já falamos da história de vida do Stallone, já fizemos o resumo, então agora nada mais justo do que a gente ir para o que interessa. Lição número 1. Dê o seu melhor independente das circunstâncias. Pessoal, o Rocky é um lutador não só dentro do ringue, mas principalmente na sua vida. Aliás, como a gente viu agora há pouco, o mesmo se aplica ao Sylvester Stallone. E a gente precisa lembrar que absolutamente ninguém leva o Rocky a sério. O pessoal da academia não dá a mínima pra ele, ninguém acha que ele tem talento. Só que logo no início do filme, 2 coisas ficam muito claras pra gente. A primeira delas é que ele é apaixonado por boxe, e a segunda é que ele é apaixonado pela Adrian, que é a irmã do seu melhor amigo. Ou seja, a vida do Rocky gira basicamente em torno desses 2 pilares, e olhem que curioso o que ele faz. Apesar de saber que as lutas que ele participa são pequenas, tem lutadores terríveis, praticamente não dão público e nem dinheiro, ainda assim ele entrega o melhor de si. Ou seja, por mais que as pessoas achem que ele é péssimo e que vai passar vergonha, cada soco que ele dá, cada gota de suor e cada golpe que ele recebe, tudo isso é feito com paixão. E o mesmo vale para quando o Rocky corre atrás da Adrian, porque as pessoas dizem que ela é feia e desajeitada, e aparentemente ela não dá muita bola pra ele, mas nada disso importa. Porque todas as noites ele vai pra casa e inventa uma piada só pra poder arrancar um sorriso dela no dia seguinte. Porque, pessoal, o Rocky consegue compreender que tudo na vida dele se resume ao seguinte: dá o melhor que ele tem, mesmo que as pessoas achem que o melhor dele não é o suficiente. E é claro que isso serve como uma super lição pra gente, porque pensem só, quantas vezes a gente faz as coisas com corpo mole, sabe? Sem paixão, sem vontade. E se a gente for parar pra refletir, na verdade não existe nenhuma justificativa para que a gente não dê o nosso melhor sempre, fazendo o que for, seja trabalhando, estudando, lavando louça ou até ouvindo alguém. O fato é que nós sempre temos a oportunidade de dar o nosso melhor. Só que parece que a gente só faz isso se for recompensado, sabe? E olhem que coisa estranha isso. Ou seja, eu preciso de um prêmio externo para poder me motivar a fazer alguma coisa direito. E nesse caso, vale a pena a gente lembrar de um ponto muito importante, que é o seguinte: o nosso melhor nem sempre vai ser suficiente, nem sempre vai dar certo e nem sempre vai ser recompensado pelos outros. Mas pelo menos a gente sabe, assim como o Rocky, que independente das consequências, a gente fez tudo o que podia e que dependia de nós. Portanto, façam o melhor dentro das circunstâncias
circunstâncias atuais. Lição número 2. Quando as coisas derem certo, valorize quem caminhou com você. Pessoal, existem 3 pessoas que são claramente muito importantes na vida do Rock. A primeira delas é a Adrian, que é a sua namorada. A segunda, o Paulie, que é o seu melhor amigo e irmão da Adrian. E também o agiota para quem ele trabalhava. E essas pessoas têm uma coisa em comum, que é o seguinte: todas elas estavam ao lado do Rock quando ele era considerado um Zé Ninguém pela sociedade. E é claro que quando ele se tornou o centro das atenções por conta dessa luta contra o Apollo Creed, do dia pra noite todo mundo queria estar perto dele. Só que o Rock era um cara calejado contra isso, porque ele sabia muito bem quem ia permanecer ao lado dele depois que toda essa fama passasse. Ah, e mais, ele deu crédito a esses poucos e bons amigos que ele tinha. Então, por exemplo, na primeira entrevista que ele foi dar na vida, ele falou: calma aí que eu quero mandar um beijo pra Adrian. Adrian, olha só como é que eu tô na TV. Um beijo pra você, meu amor. No final do filme acontece a mesma coisa, aliás, numa cena linda, quando a luta dele acaba contra o Apollo Creed, e a única coisa que importa pra ele naquele momento é estar com a Adrian. Mas eu confesso que o exemplo que eu mais gosto disso acontece um pouquinho antes da luta entre o Apollo e o Rock começar. Porque ele tá prestes a se apresentar pro público, e aí o treinador dele vira e fala: cara, que troço é esse nas tuas costas? Por que tem uma placa de açougue em você? E aí o Rock vira e fala: cara, é porque meu amigo tá ganhando $3.000 por essa propaganda aqui, e pelo menos eu ganhei esse roupão frouxo. Ou seja, pessoal, ele não tá nem aí pro que as pessoas vão pensar sobre o anúncio. A única coisa que ele quer é ajudar quem esteve ao lado dele desde o início. E galera, olhem a importância de aprender essa lição, porque a vida é feita de altos e baixos. Portanto, nada mais justo do que a gente valorizar as pessoas que estão com a gente nessa montanha russa. Afinal de contas, são elas que vão nos dar motivação e colo nos momentos ruins e que vão puxar as nossas orelhas e manter os nossos pés no chão quando as coisas estiverem caminhando muito bem. Portanto, não se esqueçam de manter os parças por perto. Terceira e última lição. E pessoal, essa é a melhor maneira de concluir os ensinamentos que o Sylvester Stallone deixou pra gente nesse filme. Então, pega essa beterraba. Caia quantas vezes for, mas sempre levante. Pessoal, esse filme é uma analogia impressionante da vida do Sylvester Stallone. Porque, cara, como ele apanhou da vida, viu? Só que olhem que interessante. Mesmo assim, ele não guardou nenhum rancor, não virou uma pessoa amargurada e não culpou as pessoas e nem os acontecimentos. Em vez disso, o que ele fez? Ele focou única e exclusivamente naquilo que estava sob seu controle. Ou seja, naquilo que cabia a ele fazer e a mais ninguém. E a jornada do Rock é dessa mesma forma, ou seja, ele apanha do início ao final do filme, mas se tem uma coisa que ele se recusa a fazer é desistir. Inclusive, no meu momento preferido do filme, o Rock fala justamente sobre isso e nos ensina um bocado sobre a vida. Porque é a noite anterior da luta dele contra o Apollo, e aí ele tá a milhão, né? Então fica perambulando pelas ruas, até que finalmente ele decide sentar e conversar com a Adrian. E aí ele diz o seguinte: eu tava pensando, não importa se eu perder essa luta, não importa se esse cara rachar a minha cabeça, porque tudo que eu quero é uma luta longa. Ninguém nunca teve uma luta longa com o Creed. Se eu conseguir fazer isso e ainda estiver inteiro quando o sino tocar, saberei pela primeira vez na vida que eu não era só mais um vagabundo da vizinhança. E olhem que sensacional isso! O Rock conseguiu transcender o significado comum de vitória, porque ele compreendeu que vencer não é estar no pódio, não é ganhar prêmios e nem lutas. A verdadeira vitória é se manter de pé, ou seja, é enfrentar os obstáculos que a vida coloca no seu caminho. Ah, e tem algo mais. Cair não é problema nenhum. Isso vai acontecer várias vezes ao longo do percurso. A única coisa que não pode acontecer é se dar por vencido, é bater 1, 2, 3 no tatame. E pessoal, essa é uma baita lição para as nossas vidas. Lição essa que vai muito além de um filme de ficção, porque a gente sabe que cada página de roteiro e cada cena dessa obra é substanciada pela experiência do Stallone. Ou seja, o cara viveu literalmente tudo isso e nos deu de presente esse filme para que a gente possa aprender mais sobre a vida. Portanto, quanto mais você cair,
mais motivos você tem para levantar. Pessoal, me contem aqui nos comentários, por favor, o que vocês acharam da história do Sylvester Stallone e quais outras lições vocês pescaram do filme Rocky. Porque cá entre nós tem muitas outras por aí, né? Mas era basicamente isso que eu tinha para compartilhar hoje, galera. Então, um beijo para vocês.